Bom, meus queridos amigos, hoje está aqui conosco Paulo Eduardo, que é de Uberaba, está morando em São Miguel Gostoso. Quer dizer, todos os anos vem para São Miguel Gostoso, está firmando, né? Então, ele hoje vem falar de Cristo nasceu, onde e quando, significado na Natal. Então, Paulo, Jesus inspire ainda mais. Seja bem-vindo à nossa casa, hoje com palestrando, mas já veio outras vezes, então que você seja muito abençoado com o noite de hoje e nós também. Meus irmãos, amigos, companheiros, é com imenso prazer que aqui nos encontramos, com o propósito de estarmos reunidos fraternalmente, em nome de Deus e de Jesus. Os propósitos no qual todos nós aqui nos encontramos é senão para a renovação, para a confraternização, para podermos amar incondicionalmente e indistintamente todos os seres da criação. Jesus, nosso guia e modelo para toda a humanidade. O espírito de mais alto grau evolutivo que conhecemos na Terra. Nosso planeta Terra, muitos já sabem, em torno de 4,6 bilhões de anos. Haroldo Dutra Dias, aqui faço a licença de usar o nome do nosso irmão, companheiro, confrade, pode damos oportunidade de alguns livros. Ele nos relata que foi também um engenheiro do nosso planeta. Então, quando nos foi concedida a proposta de falarmos do Natal, a gente percebe que o ato de Jesus vir à Terra, ou seja, o nosso irmão mais velho, o guia e modelo para todos nós, que auxiliou na edificação desse planeta a qual habitamos, se fez presente para a renovação, no momento em que a humanidade se colocava já mais madura, para reconhecer os propósitos. Moisés, trazendo, através da sua mediunidade, de tudo que Moisés trouxe para nós, a exemplificação das leis de Deus, mas ainda restava, aquele olho por olho, dente por dente, mas trouxe o monoteísmo para o Deus único. E depois veio Jesus, nos ensinando a oferecer a face esquerda àquele que nos ofende. Então é com esse propósito que aqui nos encontramos de podermos estar buscando um pouquinho dessa essência de Jesus a cada dia, a cada instante dentro de nossos corações. O Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita como uma doutrina consoladora, assim se faz as nossas palavras também, para que ela possa consolar almas e espíritos encarnados e desencarnados, com o propósito de amarmos incondicionalmente e indistintamente a Deus. É bom quando uma casa nos acolhe. Então a gente percebe que a essência do Cristo no sentimento de cada um de nós, pelo simples fato de aqui nos encontrarmos. O Evangelho nos ensina que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Entender o que é sentimento
é buscar uma flexibilidade das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas atitudes. Ou seja, a cada um segundo as suas obras. Nós procuramos refletir nesse ensinamento de Jesus através do Evangelho sobre o sentimento, que são os instintos elevados ao puro progresso realizado, nos faz uma flexibilidade de poder compreender melhor nós mesmos, aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos. Quando Moisés trouxe a luz da criação, do Criador, à criatura, essa luz divina, que todos somos criados por Deus, somos todos irmãos, do mais fino ao mais elevado. A partir desse princípio, a nossa relação perante o próximo, ela modifica. Se a gente indaga a nós mesmos, a qualquer sentimento, a qualquer emanação, a qualquer pensamento perante o nosso próximo, para que a gente possa refletir. Então nós estamos fazendo aqui uma introdução para que possamos adentrar no tema a nós conferir, através da intuição e da espiritualidade maior que nos reservou esse momento de um diálogo amigo e fraterno. Nós fomos buscar um subsídio, um auxílio, na revista O Reformador, dezembro de 2011, onde nossa querida Marta Antunes Moura, que hoje mora em Brasília, é integrante da Federação Espírita Brasileira, trouxe para a gente essas explanações onde o nosso irmão Pedro Camargo, encarnado em 1878 e desencarnou, retornou à verdadeira vida em 1966, trouxe para a gente. E ele tinha um codinome de Vinícius. Pedro Camargo nasceu na cidade de Piracicaba e mudou-se para São Paulo, capital, onde desenvolveu também o trabalho na federação. Então vamos lá. Ela diz o seguinte, através da revista: Cristo nasceu, uma indagação. Onde? Quando? É o tema da revista. São indagações que compõem o título de belíssima página doutrinária escrita pelo espírita Pedro de Camargo, mais conhecido como Vinícius, porque ele tinha uma atividade, conheceu a doutrina espírita e usou esse codinome Vinícius para exercer as suas funções doutrinárias. Encontrada em seu livro Em Torno do Mestre, publicado pela FEB em 1939, cuja última edição, a 9ª, data de 2009. Com admirável criatividade, o autor analisa o significado e o contexto do nascimento do Cristo. Contexto do nascimento do Cristo, o que traz uma ênfase para o nosso tema. Utilizando a entrevista como recurso literário, então direcionada a 7 conhecidas personalidades do Evangelho, tendo como referência este registro evangélico. Então, ele usou 7 personalidades do Evangelho para indagar. Cristo nasceu, onde, quando? São 3 indagações. Eu achei muito interessante esse tema, porque ele faz a gente reviver e renascer o Cristo dentro de cada um de nós a todo instante. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como de unígeno do Pai,
Mas a todos os que receberam, aos que creram em seu nome, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Quem nos narra é João Evangelista, capítulo 1, versículo número 4. A íntegra da entrevista de Vinícius, com destaques nossos, é a que se segue, diz Marta. Perguntemos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? Paulo de Tarso. Ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado, pelo fanatismo, fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais que vive, mas o Cristo é que vive em mim. Então a gente percebe o Cristo nascendo em Paulo. Aquele Saulo que depois se torna Paulo de Tarso. Então, a essência do Cristo, enxergando em Saulo as virtudes que poderia exercer com Paulo. O poder da transformação e da regeneração capaz a todos nós, porque a nós é confiável. Pelo simples fato de sermos filhos do mesmo Deus. Olha, vencemos mundos primitivos através de conquistas, de lutas, de sacrifícios, para que podemos chegar até então a mundos de provas e expiações. Cada um de nós, pelo simples fato de aqui nos encontrarmos reunidos fraternalmente, buscando os ensinamentos de Jesus, houve uma conquista. E as nossas escolhas, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos diários, cotidianos, realizará o nosso destino. Então, o que plantamos hoje para colher amanhã? E o que plantamos ontem, que estamos colhendo hoje? Então, nessa reflexão é onde Jesus deposita essa esperança, com humildade, reconhecendo a capacidade de Saulo transformar em Paulo e exercer todo o seu trabalho. Essa foi a primeira personalidade que o nosso irmão trouxe à luz para que a gente pudesse refletir sobre isso. Aí a segunda personalidade diz, Marta, através de Pedro Camargo. Indaguemos de Madalena. Onde e quando nasceu Jesus? Essa pergunta feita a Madalena. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Então, primeiro Paulo, depois Madalena, e nesse ínterim nós vamos perguntando a nós mesmos, a cada um de nós, ao nosso espírito, quando nasceu Jesus dentro de nós? Será que Jesus nasceu dentro de nós? Quais são as nossas ações, as nossas atitudes, para que possamos comemorar esse natalicio? Ouçamos, seguindo a terceira personalidade, ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do poço,
Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos contentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Então a gente vai percebendo a força de Jesus manifestando em cada criatura. Que essência é essa? Que marca tem? Que essência é essa? Que há mais de 2000 anos reúnem povos para buscar reflexões e, consequentemente, aprendizados. Chamemos à baila João Evangelista. E peçamos, nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá. 2 pontos. Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Deus é amor. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos nos diz: o que é Deus? A própria pergunta já nos traz uma reflexão. Ele não diz quem é Deus. Kardec elabora a pergunta: o que é Deus? E os Espíritos respondem: Kardec é todos nós. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que nós podemos compreender sobre inteligência? Refletindo, nós percebemos que inteligência vai além do que a capacidade de raciocinar. Podemos imaginar pegar uma laranja e dentro daquela laranja contar quantas sementes possui dentro daquela laranja. Pegamos uma semente dessa laranja e perguntamos para aquela semente: quantas laranjas poderão vingar dessa semente? Nós percebemos que há uma inteligência inserida nesse contexto. Vamos além. Do micro ao macro, células, moléculas, nossos organismos, nossos órgãos, formados por células, cada um com as suas funções, cada um com as suas texturas. Nós percebemos que também é uma inteligência. E o Sol, estrelas, galáxias, o que rege tudo isso? Então a gente percebe que todo o contexto da natureza, ou seja, a criação de Deus, está inserida nesse contexto. E se nós fazemos parte ínfima, mínima, de uma parcela de uma inteligência, nós percebemos que o reino de Deus está para ser construído dentro de cada um de nós. Então nós buscamos, através dessas nuances, reflexões para o nosso aperfeiçoamento moral. Porque todos nós estamos na Terra, senão para o desenvolvimento de uma inteligência a fim de uma moralidade. Porque há inteligências e inteligências, como há pontes e pinguelas. Existem inteligências para construir armas atômicas, mas para que serve essa inteligência? Aí temos a essência da moral. Usar a inteligência a fim de uma moralidade.
E indagamos a nossa consciência, ao nosso próprio espírito e a cada um de nós. O que entendemos como moral? Para que possamos usar de uma inteligência e exercer o moral. Está no Evangelho. Código de ética moral universal. É a essência do Cristo para cada um de nós. E a doutrina espírita, não menos obstante, nos traz a exercer aquilo que é de essência divina para clarear e renovar os nossos horizontes a fim de um aperfeiçoamento de uma moral. Acho que vai buscando o propósito da doutrina espírita, que é uma doutrina consoante, quando a gente começa a buscar essas essências dos ensinamentos e renovando-nos, nascendo Cristo a cada dia, como assim está nascendo Jesus, Madalena. E agora dirigimos-nos a Zaqueu, o publicano, aquele cobrador de impostos. Como era entendido um publicano naquela época? Cobrador de impostos. E que fez presente a subir num sicômoro, numa árvore, para que pudesse enxergar Jesus, porque sua estatura era. O que cada um de nós fazemos para que possamos enxergar Jesus? Qual é a árvore que podemos subir para enxergar Jesus? Semente, árvore, natureza, para que possa multiplicar. Vós sois o sal da terra. Um pouquinho de sal para temperar vários grãos de arroz. Meus irmãos, minhas irmãs, encarnados e desencarnados, nós vamos percebendo a essência ao qual estamos inseridos, ainda como espíritos imperfeitos, porque saímos de mundos primitivos a mundos de provas e expiações, a galgar mundos de regeneração, mundos felizes, mundos superiores, mundos felizes, sublimes. Ou seja, demanda um tempo. Aí nós vamos lá perceber caminho, verdade. Então, Zaqueu, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó. Numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me, dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo? Naquele dia entrou a salvação. Jesus sentiu aquela força, aquela boa vontade em Zaqueu subir ao sicômoro para que pudesse. E hoje cada um de nós nos encontramos. Essa casa está sendo um sicômoro, uma árvore, para que a gente possa chegar a Jesus. Interpelamos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o mestre, ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos, finalmente, para Dimas, o bom ladrão.
onde e quando Jesus nasceu, ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar. Repassado de piedade e ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim que eu, através de nós, a força de Jesus. E nós percebemos que são gestos de tamanha humildade. Meus irmãos, essa virtude é a virtude de Chico Xavier. Tentou passar para todos nós na sua exemplificação de moralidade, de simplicidade perante todas as suas atividades, enquanto conosco. É algo que formata a nossa vontade de agir, de pensar, de sentir perante a nós e a todos que convivem conosco, aos nossos irmãos. Começa-se no lar. As respostas transmitidas pelos entrevistados nos fazem ver que o nascimento do Cristo, o local e a data representam efetivamente o exato momento do despertar da nossa consciência para a sublimidade do amor, ensinado e exemplificado por Jesus. Para a doutrina espírita, Jesus é e sempre será o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. É válido, porém, deixar registrado que no meio acadêmico e entre os historiadores do cristianismo configura-se nova metodologia de estudo da figura ímpar de Jesus, denominada Jesus histórico. Trata-se de estudo crítico que não considera os axiomas religiosos e teológicos tradicionais, nem os determinismos bíblicos, que, na generalidade, revelam o Mestre Nazareno como o Filho de Deus e o Messias prometido para a salvação da humanidade. Em suma, munido de novos instrumentos da pesquisa odierna, tais como história antiga, crítica literária, crítica textual, para filologia, arqueologia, geografia, religião comparada, os atuais pesquisadores tentam reconstruir o ambiente sociocultural de Jesus, de modo a experimentar o efeito que as palavras do mestre produziram nos ouvintes da sua época. Nesse esforço, procura-se evitar juízos preconcebidos, premissas rígidas, preconceitos éticos, deixando que a mensagem estabeleça ainda que, contrariamente às expectativas dos crentes atuais. No entanto, ao montar o quebra-cabeça da história do cristianismo primitivo com essas peças disponíveis, nem sempre é possível ao pesquisador humano dispensar certa dose de imaginação. Então, meus irmãos, a gente percebe essa força, essa essência do Cristo, para que a gente possa indagar a cada instante, a cada dia, fazer release do nosso dia, como foi, de que forma agimos, de que forma pensamos,
para que pudesse estar renascendo Jesus dentro de cada coração, dentro de cada alma e em cada espírito. A importância disso tudo para nós é que a gente possa aproveitar melhor o nosso tempo. Então, nosso horário, 15 minutos. Aí nós fomos buscar um material que nós participamos da AME. A AME é a Aliança Municipal Espírita da cidade de Uberaba, e nós temos um grupo de pesquisadores que depois posso disponibilizar esse material para a nossa irmã e ela repassa, que é um acatado de todo o material, desde os evangelistas Lucas, Mateus, e o material de Emmanuel, Humberto de Campos, sobre o Natal. Então nós pegamos esse material, buscamos uma leitura e separamos, pensamos algumas ideias para que pudesse compartilhar com todos nós. Então foi de grande importância essa oportunidade para o nosso aprendizado também. E hoje nós estamos mais dedicados a estudos nas casas espíritas, a qual trabalhamos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos foi dada essa oportunidade. A gente tem tarefas diárias no Evangelho, todos os dias da semana. Então nós fomos buscar em Fonte de Paz, através de Emmanuel, a Lavra de Francisco Canto Xavier, no capítulo 22, intitulado O Natal do Cristo. A sabedoria da vida seria uma segunda parte da nossa apresentação, singela apresentação, para reflexão. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Falamos sobre o tempo hoje. Como aproveitar melhor o tempo. Projetam-se anualmente sobre a terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. Nossa ligação de sentimento como criatura ao Criador. Essa palavra, né? Criador e a criatura. Uma criatura, uma dor do Criador. Nós percebemos que a maioria de nós que estamos inseridos nos trabalhos das casas espíritas, nos estudos, no acompanhamento, todos nós, certamente, em momentos ou outros, tivemos dificuldades e buscamos a casa espírita para renovar, para acalentar a nossa vida. Alguns conseguem ir pelo amor. A maioria de nós irmos pela dor. Não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal. Ou seja, as dificuldades, a cristalização de pensamentos funestos, de atitudes e de escolhas através do livre-arbítrio, concedido através de um amadurecimento, de um desenvolvimento de uma inteligência para conquistar esse livre-arbítrio, às vezes cristalizam e vem aquele pessimismo, aquele momento de lamentação, em que, se nós indagamos e entendemos qual é o verdadeiro propósito da definição de Deus que a doutrina espírita nos traz, nós começamos a perceber que são causas e efeitos ou amadurecimento de cada um de nós. Por isso dissemos, os sentimentos são os instintos elevados ao puro progresso realizado. Quanto mais buscamos desmaterializar, menos preocupados com as coisas materiais, menos oprimidos sentimos, mais libertos buscamos. É uma ascensão
como criatura ao Criador. E esse é o sentido da palavra religião. É o religai, é o entendimento da criatura ao Criador. Ela vai muito além do que as denominações religiosas, teológicas. Então isso também é um Natal de Jesus, então, essa renovação desse entendimento, ou seja, deixar de cristalizar, abrir o coração, buscar pensamentos positivos, porque a força de cada um de nós atrai aquilo que emanamos. É uma lei natural de Deus. O ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou, e a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando atitudes menos felizes. Olha só, retificando atitudes menos felizes. Ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia, quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. Então nós buscamos na essência das palavras de Emmanuel as nossas reflexões. É o passo definitivo que a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante cada um de nós. Através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do amemo-nos uns aos outros. Amar exige-nos renúncia, exige-nos perdão, exige-nos humildade, compaixão, piedade. Se a gente puder, a cada momento que formos fazer uma escolha de pensamento, de sentimento, de ação, buscarmos refletir, interiorizarmos, dizer para nós mesmos: eu estou na terra para amar, cessa-se consequentemente a violência. Mas não querer do outro, porque exige renúncia e sacrifício. Isso faz parte da manjedoura, a experiência, a vida, a crucificação. Jesus, crucificado, disse: Pai, perdoa-os, porque eles ainda não sabem o que fazer. Pai, perdoa-os, porque eles ainda não sabem o que fazer. Crucificado, sofreu na sua terra. É assim, Jesus. É comunicar Natal. A cada atitude que abstraímos e emanamos o bem, é a renovação dentro de cada atitude. Conforme a nossa atitude espiritual antinatal, assim aparece o ano novo à nossa vida. Olha que maravilha isso. Natal precede o ano novo. A própria palavra já diz, ano novo, renovação. O aniversário de Jesus precede o natalício do templo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro renova a alegria. O segundo reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a ele 5 minutos de pensamento e atividade. E, a breve espaço,
nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita boa vontade para com as criaturas, nas bases da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. E a nossa prece, eu sempre diz justamente isso. E nós percebemos como a espiritualidade maior manifesta nas atividades ao qual estamos inseridos, a partir do momento que nós nos colocamos em conhecimento. Nada combinado, mais uma prova de Jesus em nós. Não é mesmo, irmão? Nada combinado. Então, a gente percebe isso, a espiritualidade manifestando em nosso favor. Mas não nós que estamos aqui buscando um diálogo. Fala um diálogo, parece um monólogo, né? Mas não é, é um diálogo. Porque são emanadas vibrações e pensamentos. E a gente capta isso também. Então, da mesma forma que vocês recebem a tonalidade da voz, o ensejo da palavra, da linguagem, vai além da palavra. Para a gente concretizar, tem na coletânea do além a manjedoura, Emmanuel também. A comemoração do Natal conduz-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, no momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. Aí ele diz, Emmanuel diz, para todos nós, a manjedoura foi o caminho. A exemplificação era a verdade. O Calvário constituía a vida. Ou seja, morrer para renascer. Retornar para a verdadeira vida. Todos nós estamos aqui de passagem, estabelecendo compromissos formatados na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas nós precisamos aproveitar cada instante, porque nos foi concedida essa oportunidade através de uma conquista, de um merecimento, de um compromisso firmado, na maioria das vezes solicitados por nós mesmos, a estarmos inseridos nos contextos ao qual nos encontramos. Família, trabalho, casas espíritas, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, abraçando-nos fraternalmente. Então, meus irmãos, transcende a força de Jesus, transcende as nossas capacidades. Ela vai muito além. Então, se a gente para por alguns minutos nessa igrejia, que é essa comunhão de sentimentos e pensamentos, que é o verdadeiro sentido da palavra igreja, né? Igrejia, não é o tempo, né? Essa congregação, comunhão, o mesmo propósito, é senão o que Jesus trabalhava diariamente com seus apóstolos. Pois foram se multiplicando os 70 da Galileia, e hoje todos nós aqui encontramos. Muitas vezes, ligados, compactuados com aqueles momentos lá atrás. Muitas vezes. Então, debalde invoca-se o prestígio das religiões numerosas que se afastaram da religião única, que é a verdade ou a exemplificação do Cristo. E nós gostaríamos, assim, de finalizar, pedindo a licença, para que pudesse buscar na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, primeira obra de Kardec. Ele diz: qual o tipo mais perfeito que Deus
oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta está colocada entre aspas, em uma palavra: Jesus. Kardec faz um grifo. Diz ele: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Meus irmãos, é importante identificar aonde nós estamos inseridos. Cada um de nós. Somos imperfeitos, mas somos filhos de Deus, todos, indistintamente e incondicionalmente. Todos somos filhos de Deus. Então, qual o direito que nós temos de denegrir uma criatura do Criador? Fica uma pergunta para a nossa consciência. Nós confiamos, acreditamos em Deus, em Jesus? Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. O Espírito Divino animava Jesus. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos. Olha a ligação material, a dificuldade dos elos. E por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma, como as que regem a vida do corpo, muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Essa é a nota de Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Meus irmãos, fazendo um release, o que pode ficar para cada um de nós? Eu gostaria de escutar alguém. Porque antes dos nossos agradecimentos, é importante que a gente possa ter um feedback, um retorno do grupo, porque todos nós estamos no mesmo propósito. Não é porque estamos aqui como orador que temos diferença. Vencer a timidez é necessário coragem. Vencer a timidez é diminuir o orgulho, porque a timidez é fruto de orgulho. O medo de errar, senão estamos aqui aprendendo também. Então eu queria que deixasse essa oportunidade, porque todos nós, não é por acaso que estamos inseridos nesse contexto. Então aqui fica nosso júbilo de gratidão, agradecimento a pessoas, a almas, a espíritos, que não vamos denominar nomes, mas que através de olhares, através de sentimentos,
nos buscam, também para essa renovação. Nós somos muito carentes. E quando nos reunimos, é porque a saudade de Jesus é muito grande. Mas Ele está dentro de nós, a partir do momento de uma doação, de uma prece, de uma cooperação, de doar daquele Deus. Então, é a nossa gratidão a cada coração, a cada alma, a cada espírito que aqui se encontra, nessa abertura que essa casa concede a mim e a tantos outros que já vieram e que estão por vir receber. A natureza dessa região, desse estado, Rio Grande do Norte, nos deixa uma imensidão de portas abertas. É um pessoal muito generoso, onde nós aprendemos a humildade, um convívio fraterno perante todas as criaturas. Então fica aqui nosso júbilo de gratidão, de amor, de carinho, pela doutrina espírita, pelos ensinamentos de Jesus, pela misericórdia de Deus, nas oportunidades do crescimento. Nosso muito obrigado a todos, que as nossas vibrações possam se estender a todos eles queridos, e mesmo aqueles que ainda, por motivo ou outro, desconhecem a lei de justiça, de amor